boa noite. Vamos entrando. Aqui em Brasília hoje está chuvoso. Boa noite a todos. Oi, Laísa, Doca, Lucinei, Marília, Estela. Gi, arrasou! Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Esse dia é muito especial para mim. Agradeço a presença de todos. Hoje, 12 de fevereiro de 2021, uma data que a gente lê de baixo para cima, de trás para frente, e ela não deixa de ser 12 de fevereiro de 2021. E esse foi o dia que eu escolhi para dar início à nossa comunidade Terapia de Relacionamentos. Bem-vindo a todos e todas, que esse seja um canal nosso de comunicação, de troca de informação de qualidade, de conhecimento, de tratamento, de cura das nossas dores, de celebração das nossas vitórias e dos nossos amores. É com muito prazer que eu estou aqui. A gente tem um sorteio para realizar hoje, semana passada eu estava numa live do @viaenergia com o Rafael Valente, que é o nosso parceiro e é especialmente o padrinho da nossa comunidade da Terapia de Relacionamentos. Eu, Priscila, faço parte da comunidade Via Energia com muito orgulho, participo das meditações, me consulto com o Rafael constantemente e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui na live. Pati, bem-vinda, Marcinha, Thaís, vocês podem colocar, de que estado, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil que vocês são. Estou aqui para acolher todos, Atualmente eu tenho clientes aí em vários estados do nosso país, salvo engano, em 9 estados, A gente trabalha com essa questão de fuso horário, de data. Estamos aqui numa sexta-feira de carnaval, a gente acredita sim que vai ter muita gente aqui na live, porque é o carnaval mais atípico, das nossas vidas. Boa noite, meu esposo Wagner tá aí também, que bom. Dani, bem-vinda. Hernanda, querida. Pessoal, eu vou convidar já o Rafael para entrar para a nossa live, A Via Energia hoje é a minha maior parceria, então é com muito prazer que eu convido para estar aqui. Vamos aguardar o Rafa aceitar o convite. Edilene Nena, bem-vinda. Carla de Andrade, bem-vinda. Família de Andrade aí, Rafa, junto com a gente. Boa noite, Pri, tudo bem? Boa noite, tudo bem, obrigada. E com você, tudo bem? Tô sabendo que você não está em Brasília, você foi pular carnaval? Me pular carnaval só na energia, Porque no físico a gente não está podendo pular. Estou passeando um pouquinho, mas essa possibilidade de trabalhar online, da gente quebrar a barreira da distância, isso nos dá muita liberdade de movimentação, Então eu sempre gostei muito de viajar e com o Via Energia eu pude também continuar com esse hobby, Que é tão gostoso a gente passear, Pri? Com certeza, é uma delícia. A Ioli está aí, te desejando boa noite também, nossa querida Ioli. Marcinha, vou desativar os comentários, gente, para a gente poder conseguir concentrar na nossa conversa. Sintam-se todos bem-vindos. Márcia de Manaus, gratidão por você estar aqui. A gente vai agendar a nossa live juntas. Eu não esqueci do seu convite. Então, Rafa, Brasília está uma chuva louca. Como é que tá aí? Aqui tá bem tranquilo, tá um verão assim ameno. Eu acho que eu não falei, eu tô em Recife. Vim passear um pouquinho em Recife, ver o Nordeste que eu adoro, De vez em quando eu vou para Fortaleza, para o Ceará. Agora eu tô em Pernambuco, estava em São Paulo semana passada. Aqui tá um calor, mas tá um verão assim ameno. Eu não tô achando tão quente quanto em outras épocas que eu já vim para cá. Mas o governador do estado e o prefeito já decretaram que não haverá carnaval, não pode ter som mecânico, não tem festa. O Galo da Madrugada, que é um símbolo aqui do Recife, de Pernambuco, ele hoje não vai cantar esse ano, As pessoas estão um pouquinho assim, borocochô, porque não tem carnaval,
mas a gente tem que cuidar da saúde em primeiro lugar, né, Pri? Com certeza. É uma decisão muito justa, né? A minha mãe Uhum. é pernambucana, as minhas origens estão aí, eu amo muito essa terra e a galera daí. Eu sempre falo nas Bem, lives que eu amo Recife, a turma das outras cidades ficam enciumadas, mas não tem como. A energia daqui é muito boa, né? é muito boa, com certeza. Tudo é bom aí, né? E queria começar te Então, parabenizando por essa estreia, nessa data tão especial, né? Ó, lua nova, energia de recomeço, energia de novos projetos, abrindo caminhos. A gente fez a meditação da lua nova ontem, e essa data hoje que você lê de frente para trás, de trás para frente, é a mesma data, né? com certeza. Estamos juntos aí, né? A mesa nos colocou aqui hoje, né? Aham, aham. Muito bem, pessoal. Então, o Rafa está aqui de convidado para a gente conversar tanto a respeito de relacionamentos, como também do trabalho que ele desenvolve com a radiestesia. Eu sei que tem algumas pessoas aqui do Via Energia que ainda não me conhecem, né? Eu sou a terapeuta Priscila Pires. Eu trabalho com atendimento online, individual ou casal. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Relacionamento afetivo íntimo? Não somente. Eu também trabalho com questões emocionais. Não só você pode estar namorando, casado ou querendo arrumar um namorado. São as maiores queixas que eu recebo, né? Mas aí eu tenho pessoas trabalhando comigo diversas áreas das nossas saúdes, né? Inclusive eu costumo trabalhar agora em janeiro, eu fiz muito plano de vida 2021 com as pessoas e trabalhando saúde espiritual, saúde física, saúde mental, porque a gente é essa junção de saúde, de energia, né? E, inclusive, às vezes a gente pede aí a ajuda da mesa, inclusive eu a cada trimestre estou aí, né? Para a gente ver se o caminho que a gente está caminhando, a espiritualidade está junto com a gente, né? A gente está próximo da nossa essência, do nosso próprio propósito. Às vezes a gente tem aquela questão da missão de vida, né? Acontecem Perfeito. umas dúvidas, principalmente para quem leva dois talentos adiante, que é o meu caso, né? Que trabalho com educação e com terapia. Então, esses dilemas me chegam, né? E a gente trabalha isso também na terapia de relacionamentos. Pessoas com falta de posicionamento profissionalmente, no próprio casamento, adolescentes também com questões de sexualidade, né? Eu tenho especialização em terapia sexual, saúde e educação. Então, a gente trabalha esse viés das mudanças que acontecem ao longo da nossa jornada, desde a adolescência, e a gente sabe que tudo isso influencia no nosso cotidiano atual. Quem estamos aqui hoje é uma construção de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa vida. Muito legal. Então, sem delongas, a gente está aqui, Rafa, para conhecer a radiestesia. Desde a live passada, tanto nos meus atendimentos, como aqui no direct e no WhatsApp. Pri, a mesa, como é que é a mesa? O que é a mesa? Eu falei, gente, nós vamos saber quem é o Rafael e o que é que ele faz na nossa live de inauguração da nossa comunidade de terapia de relacionamento. Seja Que legal. bem-vindo, Que a prazer. palavra é sua. Você é Que nosso prazer. padrinho, Oh, oficialmente, fico hein? super feliz, viu? Fico super feliz. Eu falo que não sou eu, é porque você fez a consulta na mesa, viu que tinha sintonia em se empenhar nesse trabalho, faz parte do seu projeto de vida e tenho certeza que vai arrebentar, né? Tem sintonia com o seu propósito. Então, Pri, eu gosto sempre de começar quando as pessoas me perguntam do que se trata a radiestesia, eu gosto de dar um passinho para trás para dizer como é que eu cheguei até ela, né? Eu enfrentei no ano de 2016, há 5 anos atrás, eu passei por um processo de descobrir um câncer na minha tireoide. Eu tenho aqui uma cicatriz na tireoide, né? Que eu senti inclusive muita vergonha dessa cicatriz na época que eu operei. E hoje já é um motivo de orgulho, de superação, de vitória para mim, né? Mas, como toda pessoa que já passou por esse processo sabe que na hora que a gente descobre o diagnóstico, né, a gente perde o chão. Eu estava num ano assim muito difícil, eu tinha perdido um trabalho em Brasília, que eu estava já há muitos anos e o meu contrato de trabalho se encerrou. Eu estava assim meio perdido, sem rumo, e ainda descobri que estava um processo de um câncer que eu não teria nem sequer a possibilidade de tratar isso, né, com um plano de saúde, com uma outra maneira, porque eu estava desempregado. Então, Certo. Pri, foi assim, foi muito difícil. Aí eu passei por todo o processo da cirurgia, né? No caso do câncer de tireoide, as pessoas não sei se as pessoas sabem a respeito,
Mas, em geral, na maior parte dos casos, você não precisa passar pela quimioterapia. A gente usa um outro processo chamado de iodoterapia, que basicamente é tomar uma cápsulazinha de iodo radioativo, porque a tireoide é responsável pela absorção do iodo para produzir o hormônio. Então, o iodo radioativo, ele mata possíveis células restantes da tireoide para que você não corra o risco de ter reincidência nesse câncer. E é muito interessante o processo da iodoterapia, porque como material radioativo, a gente fica num quartinho fechado, você tem que ficar isolado do mundo, porque você fica radiando, né? Aquela energia que não é exatamente saudável. Aí eu brincava com a minha família, eu tô indo pro Big Brother. Porque eu fiquei lacradinho ali naquele quarto, passei 24 horas lá sem ter contato com ninguém, e depois você passa mais 5 dias isolado em casa. Então, um processo muito difícil. E depois que eu passei por tudo isso, né, pela recuperação do tratamento, que é uma recuperação também lenta, né, e tudo mais, eu fui buscar, Pri, por que que eu tinha desenvolvido aquele câncer. Eu já tinha feito pesquisas, né, tem muitas pesquisas que apontam para isso, que as nossas doenças físicas se instalam a partir de uma doença emocional. Então, primeiro a gente se adoece emocionalmente. Baixamos o nosso padrão vibratório por algum problema, seja na família, seja no trabalho, seja no relacionamento, na vida financeira, o que quer que seja, né? As lombadas da vida que vem às vezes nos ensinar, nos trazer desafios, às vezes a gente não encara isso como uma oportunidade de crescimento, a gente só enxerga para a dor, para aquilo que está doendo, né? E a gente se apega à dor, das coisas que não aconteceram do jeito que a gente queria, né? Das pessoas que nos rejeitaram, das pessoas que nos abandonaram, das pessoas que nos julgaram. Hoje em dia, né, tem um termo muito atual, que a gente fez uma live essa semana sobre isso, sobre cancelamento, né? Então, de todo mundo que já cancelou você, você vai guardando aquelas mágoas, aquelas dores, e você acaba desenvolvendo, criando um câncer em você. No meu caso, a tireoide é responsável, né, pelo nosso sistema de comunicação. E eu, como geminiano nato, tenho na minha essência o dom da comunicação. Então, ao me negar, ao rejeitar a minha essência, negar aquela pessoa que eu era, eu matei esse sistema de comunicação e comecei a me adoecer. Mas eu só fui perceber isso, Pri, quando descobri a radiestesia, porque eu busquei apoio espiritual nas igrejas, que foi muito bom também, mas não trouxe as respostas no sentido de ganho de consciência. Eu não tinha isso nas igrejas, eu não tinha isso nos psicólogos, porque eu entendi assim, que a igreja trata exclusivamente do espiritual, o psicólogo trata exclusivamente do mental. E nós não somos só mental, só espiritual, só físico. É daí que vem o conceito das terapias holísticas, que é olhar para cada um desses pedaços de nós e começar a traçar um diagnóstico de onde é exatamente que está o problema e começar a tratar. Então a radiestesia me deu respostas que o mundo físico não me dava. Eu fui entender dentro do meu processo de vida quantos anos eu tinha no momento que eu criei aquele câncer, com quem que foi, qual foi a situação que eu estava vivendo, e a partir disso foi entender qual era o meu propósito de vida aqui, o que eu vim fazer aqui. A radiestesia não só traz esse diagnóstico de traçar todo um histórico dos seus bloqueios, seja na área familiar, profissional, pessoal, afetiva, mas também fazer o desbloqueio dessas energias que a gente vai criando como se fossem massas e que ficam carregando a vida da gente e impedindo a gente de avançar. A partir da mesa, descobri que eu era uma pessoa que veio para o mundo para transformar as energias das pessoas, né? A partir da minha própria cura, eu vim também auxiliar as pessoas no processo de buscar cada um a sua cura, apontando caminhos, apontando aí oportunidades na área profissional, afetiva. E a questão dos relacionamentos que você traz, Priscila, é interessante, porque tem muitas pessoas que passam por problemas numa relação, mas às vezes aquela relação já não pertence mais a elas, já não faz mais sentido. E o que elas não estão conseguindo lidar, na verdade, é com o apego, é com o sentimento de posse, de achar que é dono do outro, né? O outro é como se fosse um objeto, é meu, né? Eu faço o que eu quero. E a mesa radiônica vai apontando, olha, você não tem mais sintonia nessa relação. Essa relação, ela veio te trazer uma lição e você já está perdendo o seu tempo. Não é para você estar mais nessa relação. Ou então não, o contrário. Veja, você está ao lado da sua alma gêmea, você ganhou na Mega Sena. Você está ao lado de uma pessoa que veio te trazer muito acolhimento, mas você está errando aqui, aqui e aqui, precisa arrumar isso.
Então a radiestesia traz essas respostas, né? E ela vai ajudando também outras terapias, como no caso a sua terapia de relacionamento, a traçar um diagnóstico e a partir disso você vai buscar os tratamentos adequados para o seu caso, né? Com certeza. É só um adendo aqui, né? Uhum. Quando eu fiz a minha primeira sessão com você, isso me deixou assim, muito feliz, num lugar muito confortável em alguns aspectos, né? Esse que você comentou, por exemplo, da alma gêmea, eu achei o máximo que meu esposo é minha alma gêmea, né? Eu falei, nossa, gente, que legal isso. E aí eu também fui vendo energeticamente, né? Porque assim, eu sou uma pessoa plural, né? Alguns falam, ah, a Pri é camaleoa. Nossa, não, você é uma mulher plural. Porque assim, eu tenho 40 anos e já estudei em várias áreas, e já tive diversos tipos de trabalho. E é interessante porque hoje na terapia, todo esse conhecimento, toda essa bagagem vem para os meus atendimentos, né? E aí essa questão da mesa, não deu tempo da gente conversar mais casos na sessão passada, eu tinha pedido autorização para 3 pessoas, mas é justamente isso. Quando a pessoa vê o que é energético positivamente, o que não é, ela toma consciência e fala, de fato, eu posso ir, porque ela entende que a gente não precisa ser apegado, né? Porque nós vivemos no mundo material, mas somos seres espirituais. Então a gente consegue conectar essa informação com a nossa realidade, né? Até porque quando você traz mesmo esse histórico de que às vezes eu estou num relacionamento que eu não quero desapegar, eu vou ver de repente na minha história de infância que eu também às vezes tive um brinquedo que eu tive que doar que eu não queria, ou Exato. algo meu que quebrou que eu não queria que quebrasse, eu não soube deixar ir. Então, por conta disso, eu tenho dificuldade de me fazer das coisas, ou por conta disso, eu acumulo objetos e emoções negativas na minha casa, no meu corpo, né, ou no meu lar, né, no meu chakra cardíaco, onde desperta alguns sintomas e doenças físicas, né? Uhum, exatamente. Os nossos chakras, eles são vórtices de energia, são entradas de energia onde nós recebemos da espiritualidade a energia que nós precisamos para viver. E cada um dos chakras controla uma glândula, né? No caso da laringe, por exemplo, da tireoide que eu adoeci, quem cuida da tireoide é o chakra laríngeo, né? Que é responsável pela comunicação. Muitas pessoas vêm para o atendimento na mesa com processos de estresse, de ansiedade, de síndrome do pânico, às vezes de depressão. Muitas vezes a gente vê o chakra, não sei se dá para ver, no estômago, né? Tem um chakra chamado de plexo solar, que é um chakra que justamente que absorve as energias de ansiedade, de estresse e é responsável pela nossa autoconfiança. Então, na mesa, a gente vê a sintonia com tudo isso e vai fazendo a limpeza dos chakras, olha cada um como é que está. A gente vê os órgãos, né, físicos, os nossos sistemas, o respiratório, o circulatório. A gente vê a saúde física de maneira geral e de forma muito particular, Pri, eu também gosto de dar uma abordagem na mesa de uma espécie assim de orientação profissional para apontar caminhos, né? Para pessoas que estão, por exemplo, em processo de transição de carreira, como foi o seu caso, como foi o meu caso também, porque eu a vida inteira fui gerente de projetos, trabalhei na área de tecnologia da informação e fui migrando aos poucos para a radiestesia. Muitas pessoas me dizem, nossa, mas como são distantes essas áreas, né? Mas toda a base da radiestesia, das terapias energéticas, tem como base a física quântica. E a tecnologia nada mais é do que física pura aplicada. Então, na verdade, são áreas muito convergentes, né, uma com a outra. A gente tem o próprio Google, né, que é uma das maiores empresas de tecnologia da informação no mundo, começando a trabalhar com física quântica, com processadores assim de última geração, a partir dos conceitos da física quântica. Então, as coisas estão muito elencadas e tudo no universo, tudo que existe, Priscila, na matéria, é um desdobramento daquilo que acontece no energético. Então, o nosso corpo físico se adoece porque o energético e o emocional também já está adoecido, né? As pessoas perguntam muito assim, qual é a base científica da radiestesia? Como a ciência conseguiu comprovar que o físico vem do energético? Aí eu dou um exemplo, Pri, bem fácil para as pessoas entenderem de como o nosso corpo humano é constituído, né? Do que é feito o nosso corpo humano? É feito de órgãos, né? A gente tem os olhos, ouvido, nariz, boca, a música da Xuxa, né? E do que são... Aí a ciência foi quebrando, então, para entender do que era feita a matéria. Então, os órgãos, eles são feitos de quê?
os órgãos são feitos de células, né? Tem aquele monte de pesquisa falando das células-tronco, que a partir das células-tronco você consegue formar células para qualquer tipo de órgão, para qualquer finalidade. Aí a ciência foi lá e falou, tá, mas do que são feitas as células? Vamos quebrar. Ah, as células são feitas de átomos, né? O que são feitos os átomos? De prótons, de nêutrons, de elétrons, e esses prótons eles giram, né? Os nêutrons, os elétrons são partículas que ficam girando a altíssimas velocidades. Aí pronto, a ciência pegou e caiu na energia. Falou, peraí, então a matéria é feita de energia. E tudo o que existe é feito de energia. A energia vibra, né? A frequência em hertz. O hertz foi um físico que comprovou que tudo tinha uma determinada frequência. Então, para a espiritualidade, é como se fosse um universo de energia sutil, que a gente não consegue tocar. E aí você vai adensando, 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 e aí você começa a transformar em matéria. Então, uma célula, ela tem uma determinada frequência em hertz muito rápida. Quando ela vai juntando, juntando e forma um órgão, a frequência hertz cai. E aí o corpo humano cai mais um pouquinho. É muito interessante esses estudos. E na radiestesia, a gente consegue identificar como é que estão essas frequências, onde é que está o desequilíbrio energético na sua vida. E a gente acessa também, a partir do nosso mental superior, que é um dos corpos que nós temos na nossa essência energética, nós acessamos respostas para adquirir consciência dos nossos processos. Então é muito comum, assim, eu recebo uma pessoa na sessão que vem com uma determinada dor, com uma determinada queixa, não necessariamente uma dor física, mas um problema emocional, um problema na família, no relacionamento, por exemplo, como é a sua abordagem. Aí eu vou consultar na mesa a raiz daquilo ali. Eu falo assim, olha, a mesa está apontando que a raiz do seu problema começou quando você tinha 11 anos e está relacionada ao seu pai. O que aconteceu com seu pai nessa época? Aí a pessoa traz para mim, nessa época meu pai se separou. Nessa época minha mãe morreu. Nessa época eu tive que me mudar de casa, eu perdi a minha família, os meus amigos, eu saí da escola. Então existem rupturas, existem traumas que às vezes nós não nos damos conta no consciente, mas que no nosso emocional isso gerou bloqueios em nós. E a partir disso, todo o nosso olhar para a nossa vida é pautada nesses bloqueios, em crenças limitantes que a gente vai acumulando. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, todo mundo pode, mas eu não. A gente começa a meio que se sentir também impotente, né, na vida, em virtude de fatos que às vezes aconteceram no nosso passado. A mesa também traz processos de vidas passadas. O caso que eu citei essa semana, na live que eu fiz com a Carmen, de uma mulher que veio para o atendimento e que ela sofreu abuso sexual do pai. E eu fui buscar na mesa que a relação era kármica, que no passado também ela fez muitas coisas ruins para aquele homem e que a lei do universo, a lei do retorno, né, que fala que tudo que a gente gera no outro é devolvido a nós. Então, se eu levo amor, eu recebo amor. Se eu gero uma dor no outro, essa dor é devolvida. Então, a partir da lei do retorno, ela veio como filha desse homem e, por alguma razão que ela foi buscar elaborar a partir da regressão, porque a mesa radiônica traça o diagnóstico, e a partir disso você vai complementar com outras abordagens. Então, por alguma razão que depois ela foi entender na regressão, aquele pai abusava dela em virtude da essência energética dele, sentir uma espécie de ódio da filha, né? Que é inconsciente, a gente sente sem entender. E aí ela foi entender muita coisa do processo de vida dela a partir disso. Então é muito interessante para a gente saber que nós estamos na família certa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o marido ou com a esposa, com os filhos. Nós temos o trabalho certo, os amigos certos, para nos trazer a experiência que a gente precisa para crescer com ela. Só que nós só entendemos isso com o auxílio da mesa para nos trazer essa consciência que às vezes no dia a dia a gente passa despercebido. Então as pessoas ficam encantadas com esse trabalho da radiestesia, de primeiro entender um pouco o que está acontecendo na vida dela e, o mais importante, realizar a quebra dessas energias. Como tudo é energia, a gente realiza a harmonização de processos na justiça que estão parados. Tem N casos de pessoas que estavam com processos parados há anos na justiça, tem depoimentos gravados. A gente fez a harmonização e o processo começou a caminhar. Gente que quer fazer a venda de um apartamento, gente que quer buscar a sintonia com o relacionamento, com um novo trabalho, com transição de carreira. Gente que está sentindo a vida estagnada, que não manda, que as coisas não funcionam, a gente pega e aponta. O seu caminho é aqui, aqui, aqui.
Aí a pessoa abre um novo negócio, ela vai para um outro caminho, e aí ela, me encontrei. Isso está fazendo mais sentido para mim. Então, Sim. isso é um pedacinho, assim, estou dando uma palhinha, né, do que é a sessão de radiestesia. As pessoas também perguntam muito, Pri, se no momento que eu atendo, né, se é o Rafa mesmo que está conversando, ou se eu trabalho com mediunidade de incorporação. E aí eu falo, né, eu acho o trabalho lindo, né, a gente precisa dessas pessoas para fazer essa doação energética como mediúnicas, mas na sessão de radiestesia não há trabalho de incorporação. Eu estou consultando a sua energia, a sua essência, consultando o seu mental superior, que é como se fosse um divino que habita em nós e que traz a nós essas respostas. A gente consulta com um pêndulo, eu vou fazendo as perguntas e o pêndulo vai respondendo. É realmente muito interessante a sessão. Com certeza, realmente é muito boa. Inclusive, né, indico para quem está assistindo fazer, independente de estar em processo terapêutico e o seu terapeuta indicar, você já pode fazer, porque inclusive o próprio Rafa faz a indicação, né? Ele tem Exato. ali uma cartela de bons profissionais, hashtag terapia de relacionamento está lá, Com certeza. para trabalhar qual é a necessidade, né? Se é uma constelação familiar, se é uma Sim, regressão, sim, né? Se é uma terapia sexual também, né? A gente tem sim. aí todo esse campo nosso energético, todos esses chakras que são analisados na radiestesia, inclusive as glândulas, né? E tudo. Eu achei fantástico, assim. Inclusive eu olhei, eu achei também muito legal que você vai mandando, independente de ser de 2, ou 3, ou 6 meses, você envia o relatório anterior, né? Quando eu peguei o meu da consulta de 1º de fevereiro, eu tenho uma certa mania de pegar livro ou documento e começar de trás para frente. Uhum. Aí eu não me lembrava, óbvio, da minha primeira consulta. E eu saí, né? Nossa, só 2 desequilíbrios e não sei o que e tal. Aí quando eu abri do final, eu falei, não, ferrou, melhorei isso aqui. Aí eu fui ver que era de agosto de 2020. Então, para você ver, de tanto desequilíbrio que eu tinha em agosto de 2020, que hoje eu não tenho. Então, olhar para isso também é legal, né? Claro, vê a Inclusive, a evolução, né? jornada é a evolução, inclusive a jornada do perdão, né? Uhum. Apliquei minha própria terapia comigo em relação a essa questão do perdão do outro, né? Enfim, de questões que eu precisava fazer, de pessoas, na verdade. Então, que com a radiestesia me apontou isso novamente. Eu falei, agora fiz o exercício que você Que passou legal, que legal. e trabalhei as pedrinhas e vamos embora. E hoje a vida é diferente. E a mesa, inclusive, aponta, né? Porque às vezes a gente tem essas pequenas entraves que a gente opta por deixar de lado ou de deixar para trás. Né? Algumas pessoas falam, não, minha vida está andando, eu não preciso de terapia e tal. Mas, de repente, venha justamente para fazer um diagnóstico, né? Eu tenho pessoas que ficou comigo assim 6 meses, 3 meses, 2 meses, mas ela volta a cada 3 meses para dar um oi. Tem gente que volta para me contar, Pri, tô namorado, Que casei, legal. como é que ele cante? Então, assim, eu gosto muito disso, porque a gente precisa dessa manutenção. É importante, sim, às vezes a gente trocar de terapeuta, né? Porque, assim, eu particularmente trabalho de uma forma integral, né? Não chega a ser uma terapia integrativa. Dentro do conceito, sim, pai, porque eu uso de várias formações. Então, se eu preciso de usar uma aromaterapia, de uma cromoterapia, Legal. de uma indicação de vídeo, de um exercício de respiração, trabalho muito com essa questão assim de mantras. Tenho um leque de atividades para a gente fazer em frente ao espelho, para trabalhar diversos chakras ou para trabalhar traumas. Alguns traumas são emergenciais ou de repente, às vezes alguma compulsão, né? Trabalhei com pessoas com compulsão por alimento, com toque. Então, assim, é um processo árduo dos dois lados, né? Tem alguns processos árduos. O relacionamento abusivo também é um deles, né? Sim. Então, assim, a gente precisa usar de um arsenal de ferramentas, de técnicas, de diálogo para a gente poder atingir. Eu tenho pacientes que resolvem as atividades, por exemplo, fazendo áudio. Outros gostam de escrever. Outros precisam falar, Pri, agenda uma sessão que eu preciso falar para você. Às vezes a pessoa ela ainda não consegue aquele diálogo com ela mesma, mas o terapeuta faz esse papel. Né? Às vezes as pessoas entram em fuga da terapia porque elas não conseguem mais olhar para si. Sim. Porque aquele momento que ela está aqui com a gente está 100% com ela. Então a gente representa aquilo que tem dentro dela.
né? Então, assim, eu uso desse arsenal de ferramentas para levar o cliente aonde precisa e, claro, chegou num lugar que não é da minha alçada, eu vou indicar, vou encaminhar, ou a gente vai fazer essa parceria, vai lá no Rafa, deu um mês, volta lá, vamos ver como é que está, né? Porque isso faz com que a gente chegue onde quer chegar. Porque a gente tem muito problema dessa questão, assim, de se sentir impostor, né? De não acreditar que eu posso me amar e ser feliz. Muitos casais têm uma característica comum de ter brigas diárias ou semanais. Então, eu costumo convidar essas pessoas a viver um outro lado, a tentar se sentir em paz dentro da relação. A maioria das pessoas também que não consegue se sentir em paz dentro da relação, elas não conseguem se sentir em paz consigo mesmo. Consigo mesmo, com certeza, Então, porque vem de dentro para fora, né? Tanto que eu faço sessão casal, separo, depois junto. A gente não faz sessão de casal semanal. Às vezes a gente faz depois de um mês, porque eu preciso fazer o individual. Porque são dois indivíduos com a conjugalidade, mas nunca vão deixar de ser dois indivíduos e ter as duas engrenagens. Então, se a gente não tem um sonho, um planejamento, uma meta, bases comuns, a gente não tem uma identidade de casal. Né? Porque, por exemplo, eu, Priscila, hoje estou casada. Eu tenho a minha identidade, Priscila de Oliveira Pires, e existe a identidade da Priscila com o Wagner. Né? Claro. Ele traz as características, eu trago. E aquilo que você trouxe no início, as pessoas querem modificar umas às outras. Uma no ritmo da outra. E não é assim que funciona. Em alguns casos, elas tendem tanto a ter esse controle do outro, que o outro não está agindo como elas esperam, que elas começam também a se autodestruir, né? A se perder de si mesmas, né? Aí começa a desenvolver processos de síndrome do pânico, de ansiedade, parte com a depressão, e aí aquela história vai baixando o padrão vibratório, baixando, chega uma hora que começa a gerar o que nós chamamos de processo de obsessão espiritual. E aí não só a radiestesia, a terapia de relacionamento para dar consciência, mas também passar por um tratamento espiritual. Tanto o padrão que ela baixou foi tão forte que só a terapia, só a consciência já não cura mais. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa coisa de não ficar querendo controlar os outros, né, Pri? Muita gente tem essa tendência. Fiquei curioso para saber se chegou pergunta na caixinha. Chegou pergunta na caixinha. Chegou? Posso abrir? Vamos lá. Então, vamos lá. Mas são elogios. Vou colocar um aqui para você ver, da Silvia Camargo. Que live fantástica. Sou sua fã, Rafa. Estou fazendo curso de Reiki, mas quero muito fazer a radiestesia. Obrigado pelo carinho, Silvia. Obrigado. A gente tem a turma de Reiki no nível 1 e nível 2 lá no Via Energia. Muita gente perguntando sobre o curso. Vale muito a pena fazer. Para quem se interessa, vale muito a pena. Certo. Maria José. Rafa, você está na minha terra. Que bonitinho. Estou sim, Maria José. Estou em Recife passeando, tá? Em passear aqui no Carnaval. Mas é um passeio mais ou menos, né? Que essa semana eu fiz várias lives. Estamos trabalhando, atendendo online normal. Vamos colocar outra aqui, Rafa. Eu tive que mudar tanto na minha relação de casal que hoje eu me sinto paralisada. Algo comum. Vou fazer um comentário breve e vou passar para o Rafa. É justamente isso. Quando eu me mudo para encaixar em algo, uma hora eu paraliso, porque a minha desconexão de essência, de pensamento e de sentimento não consegue mais, não tem para onde ir, já enrijeceu. Né? Provavelmente ela sente dores no corpo, em lugares específicos do corpo, às vezes uma enxaqueca. Por quê? Porque é comum, pessoal, a gente tem o nosso comportamento natural e a gente tem o nosso comportamento adaptado. Todos nós, seres humanos, porque nós somos seres sociais. Então, eu, Priscila, naturalmente estou rindo, adoro vermelho, e dependendo do lugar onde eu estiver, eu vou precisar o quê? Me reprimir. Eu não posso chegar em qualquer lugar e falar, eu sou uma terapeuta sexual, porque a gente vive num país preconceituoso. Então, de repente, uma pessoa vai falar, sai de perto dessa mulher, né? Que mulher é essa? O que ela faz? Como é que ela atende um homem, né? Mesmo que virtual, mas também antigamente atendia presencial.
Então, as pessoas têm essa questão do julgamento muito alto. E aí, às vezes, a gente, numa relação, a gente começa a se moldar de acordo com o outro, para não sermos julgados, para não sermos punidos, e o que é pior, para sermos aceitos. A gente, às vezes, esquece que a gente não precisa se adaptar e que a gente não precisa comprar nada nem ninguém. Não é isso, Rafa? Sim, eu queria complementar a sua análise, que foi perfeita, eu queria complementar com o olhar da energia. Nós todos temos uma essência que a gente vem manifestar. Aquilo que só a Priscila tem, aquilo que só o Rafa tem. Hoje a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e cada uma delas é única. Não existe ninguém igual a ninguém. Então nós temos a nossa essência, a nossa energia, a nossa vibração. E aí você começa, para tentar se encaixar no padrão do outro, você começa a negar a sua essência. Você começa como se fosse assim, a se engolir, né? A se negar, a se anular. E aí o que acontece? Quando você já não está mais se encontrando em si mesma, negando quem que você é em essência, você começa a sentir que a vida está paralisada. E sabe o que é pior, Pri? Que essa pessoa que deu esse depoimento, pode ser que ela perceba que quanto mais ela se anula, mais o marido dela, ou a esposa, o companheiro ou a companheira, começa a se afastar dela. Porque quando ela está se abandonando de si mesma, ela está colocando uma energia de abandono nessa relação. Muitas pessoas acham que a melhor maneira de agradar o parceiro ou a parceira é fazer tudo o que eles querem, né? A todo momento. Se doar, se entregar e agradar. Só que quanto mais você vai se abandonando, largando a sua essência, o outro já não te acha mais energeticamente. Você já não é mais aquela mesma pessoa que você era no momento que você conhece seu parceiro ou a parceira. E aí você se abandona de si mesmo e o outro te abandona de volta. Na radiestesia a gente consegue ver sintonia com casais, se essa relação faz sentido, se o que está envolvido nisso é apego, é sentimento de posse, é carência de achar assim, eu sei, eu sinto já no meu coração que essa relação não faz mais sentido, mas eu prefiro estar com essa pessoa porque eu não sei lidar com a minha própria companhia, né? Me sinto sozinho. Muito Então tem comum. muitas questões a serem elaboradas do ponto de vista energético também nisso. Sim, e é aquele cuidado do desenvolvimento justamente das doenças psicossomáticas, né? É. A gente tem muita pessoa que desenvolveu diabetes tipo 2, por exemplo, por conta de Uhum. tristezas, por conta de frustrações, né? E em alguns casos até conseguem ser revertidos justamente por conta dessa trajetória de permissão, né? De autoconhecimento e de trabalho para sair daquele lugar de onde estava emocionalmente. Que eu Uhum. costumo muito no trabalho em relação a dores é justamente o que a gente volta naquele lugar da dor e a gente entende o que aconteceu e deixa a dor lá. Às vezes as pessoas se separam, sofrem um acidente de carro ou algum outro tipo de trauma e ela segue a vida carregando aquela dor. Tem gente que teve um acidente de carro, aí já para de dirigir. Não, volta a dirigir ou anda de carona, mas vê um acidente de carro, sente as mesmas coisas que sentiu quando foi com dela. Então, o que a Uhum. gente aprende a fazer? A gente aprende a deixar a emoção no momento em que aquilo aconteceu. Eu pego algumas adolescentes com medo de barata. O que é um trabalho? Você não tem medo da barata, mas o susto que você teve quando você teve um episódio com a barata. Alguém gritou, alguém jogou a chinela e a pessoa assustou, paralisou. E o que o cérebro dela registrou? Barata, medo, medo, Uhum. barata. Então é algo que pode ser trabalhado, que pode ser modificado ou ressignificado dentro da gente. Então é importante esse desenvolvimento da inteligência emocional dentro dos processos, porque eles imprimem algo muito forte dentro dos relacionamentos e volto a dizer, o relacionamento principal é do ser humano com ele mesmo. Então, a Perfeito. terapia de relacionamentos não está relacionada só a você e o outro, mas também a você com você mesmo, né? Uhum. Muito bom. Posso pegar outra? Vamos lá, fica à vontade. Quando você quiser fazer o sorteio, você fala, tá? Estou Tá, a preparado aqui. gente tem mais um pouquinho, na verdade, está muito cheio. Eu vou Uhum. abrindo e a gente vai olhar. Boa noite. Um ano de separada, minha vida sentimental segue ruim, mesmo investindo em mim. Precisamos entender qual tipo de investimento que você está fazendo em você. Esse é o primeiro passo. Se a vida sentimental segue ruim, eu entendo que ela já estava ruim durante o casamento, né?
Ou pode ser que a pessoa encontrava-se num status feliz ou alegre no casamento, sofreu uma rejeição ou um abandono, e aí então veio esse sentimento ruim, que pode ser justamente, fui rejeitada, fui negada, fui traída, e de que forma que ela investiu para sair dessa condição. Com você, Rafa. Eu conheço a Leila, ela já fez sessão de radiestesia comigo, ela é minha parceira de radiestesia também, fez o curso de radiestesia e atende, ela faz, aplica a energia reiki no gatinho. Eu conheço a Leila, um beijo, Leila, obrigado pelo carinho. E é exatamente isso, né? Ela entende como radiestesista também, ela entende que tudo é por sintonia, que tudo é por frequência. Então a pessoa certa vai aparecer na vida dela no momento que ela cuida da própria essência, da própria energia. Então, buscar coisas que façam ela se sentir completa, que façam ela se sentir realizada, que façam ela se sentir uma pessoa especial para si mesma, né? Se cuidar mais das coisas que ela gosta. A gente, às vezes, Pri, vive muito nesse caminho assim, de que eu só serei feliz quando tiver alguém ao meu lado. E, na verdade, é o contrário. Eu tenho que aprender a ser feliz comigo mesmo, para que, estando nessa vibração de felicidade e de amor próprio, por frequência e por sintonia, eu consiga me conectar a alguém que também se sente assim. Com certeza. Eu recebo muito aquela questão, assim, do dedo podre. Pri, eu vi que minha amiga vê, ela tinha um dedo podre, tá namorando tem 1 ano. Eu quero também ter um namoro de 1 ano. Então, assim, a referência, né? Porque a gente tem isso no senso comum do dedo podre. Justamente o que a gente vai trabalhar? Essa frequência, né? Perfeito. Porque se eu tô alegre, consequentemente eu vou trazer alegria para mim. É a lei do universo, né? Eu até comentei, acho que na nossa primeira live, eu falei assim, gente, eu fiz faculdade de química para ficar alguma coisa. Substâncias semelhantes se agrupam entre si. Por isso que eu só consigo lavar óleo com sabão. Só com água eu não consigo porque elas são opostas, né? Então é justamente essa situação. Se eu imprimo amor, é amor que eu vou ter, mas se eu imprimo rejeição ou até mesmo autoabandono, né? Inclusive naquela minha consulta de agosto, né, que um monte de X marcado naquela ficha, eu falei, Rafa, o que eu vou fazer com o meu excesso de peso? Aí você falou, pô, Pri, para de se abandonar, né? Poxa, emagreci 10 quilos de lá pra cá, hein? Olha aí, coisa boa, hein? Muito Falei, bom. vamos embora resolver essa parada agora, E quando é que a gente começa? Para o começo de qualquer coisa, ó, é você acreditar que você pode. Começa sempre no mental, né? A gente, pelo mental, vai elaborando a capacidade de manifestar e aí a gente imprime energia magnética, a gente coloca energia para manifestar. Isso mesmo. Outra frase que eu costumo usar, né? Que assim, enquanto eu não tomo a decisão, o mesmo ciclo vai se repetir. Exato. Né? Vamos pegar. Tem alguns que são só comentários e não perguntas. Eu vou colocar também para ver se eu consigo ver mais coisas. Vamos lá. Que dicas vocês podem dar para nós para 2020? Olha que vai começar depois do carnaval. Essa é com você, Rafa. Outro Rafa. Que legal, que legal. Obrigado pela pergunta. 2021, eu não sou astrólogo, tá? A radiestesia, ela não tem abordagem de visão de futuro. Ela trabalha com a energia do tempo presente para o passado, tá? Mas a gente sempre acompanha colegas, né? Astrólogos que falam o que está vindo aí para 2021 e fala que é um ano de muitos desafios na nossa vida pessoal, profissional, de crescimento, mas também de muita luta. Hoje, por acaso, eu postei no Via Energia sobre o Ano Novo Chinês, que começa hoje, é o Ano do Boi, né? E pela astrologia chinesa também acredita-se que vai ser um ano de crescimento, mas desde que você se esforce para alcançar. Então, a dica que eu posso dar para qualquer época do ano, independente antes do carnaval ou depois do carnaval, é você buscar se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Porque você é o seu maior amigo ou pode ser o seu pior inimigo. O seu pior inimigo são os seus pensamentos de autossabotagem. De que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Então comece a buscar técnicas, práticas, que você perceba que está melhorando o seu autoconhecimento, melhorando o seu amor próprio. Comece a se conhecer mais para entender que caminho que você quer manifestar, o que te faz feliz, né? Por onde que você quer caminhar, para você não ficar se pautando por aquilo que os outros acreditam que é o melhor para você.
É você que tem que buscar manifestar os seus caminhos. Então, independente do que será do carnaval, é a gente que faz a nossa trajetória. Certo. Vamos pegar mais uma aqui. Eu tô tendo que fazer assim, que tem muita. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Vamos atender ao máximo. Boa noite. Gostaria de saber o porquê ter uma depressão é nada E nada melhora melhor. vivo. É nada melhora. Vivo sem sentido. É a A Claudiane, né? depressão, isso. A depressão, ela tá relacionada. Essa é bem boa para você, né? Eu vou fazer só uma síntese. Mas então, quando a gente fala de depressão, a gente está falando justamente a algo relacionado ao passado e que está aí brotando nesse tempo presente. Quando a gente coloca essa questão assim de viver sem sentido, é aí que a gente vai buscar, claro, o nosso sentido. Claro, a radiestesia vai te ajudar e você também deve procurar um processo terapêutico, porque a gente precisa entender os seus gatilhos, a sua história, e a terapia ela vai te ajudar a olhar de frente para o que de fato te incomodou e você não enxergou ou não resistiu e entrou em um lugar que agora é difícil de sair e que não é confortável, porque a gente não escolhe estar deprimido ou ter uma depressão, mas tem um momento em que isso acontece e que sim, a gente deve tratar e olhar com carinho. O próprio acolhimento e estar com pessoas que conseguem acolher, mesmo que em silêncio, é essencial para você. Muito bem. Claudiane, aí eu complemento o olhar da Pri para você ver como é que está a sua energia, né? Porque a depressão, ela começa... inclusive, eu queria indicar para quem quiser ver o nosso olhar sobre a depressão, eu já fiz uma live sobre o assunto. Está lá no IGTV do Via Energia. Você pode ir lá no IGTV e tem lá depressão. Simples assim. Vai rolando a tela e busca. Que eu falei muito sobre como é que se inicia a depressão a partir da nossa energia. E, em geral, Pri, pessoas que têm processos depressivos, elas já desenvolveram um processo de obsessão espiritual também. Então, não basta só tratar o mental com a terapia e não só tratar o energético, a radiestesia, mas buscar também auxílio espiritual. Nesse caso, se for esse o seu caso, a mesa aponta se é necessário, a gente encaminha você para um tratamento espiritual que é feito online também. Você pode fazer de casa. Assim como a radiestesia também é online, tá, pessoal? Muita gente pergunta, você tem que ir até Brasília para se consultar comigo? Não, a gente faz de casa, tá? Não, olha, o grande ganho, né? Eu trabalho online desde 2014, mas independente disso, o grande ganho da pandemia é justamente a gente poder estar aqui juntos, todo mundo reunido, trabalhando, né, com essa energia de cura universal, né? Então, assim, e as pessoas às vezes falam, mas funciona sem ter essa energia física? Funciona, Rafa, a concentração é maior, os meus resultados têm sido melhores, porque assim, não tem o trânsito, não tem o tempo na sala de espera. Quando a pessoa precisa aguardar, às vezes a gente está no atendimento, bateu a porta, a pessoa está ali no computador dela, ela vai e busca uma água. Tem gente que faz, o pessoal faz do conforto, né? Os médicos comigo faz do conforto, tem quem faz do carro. Onde a pessoa está ali, que ela tem aquela proteção e a gente faz uma respiração, uma conversa para a gente ter esse campo energético de trabalho, funciona muito melhor do que o presencial. É verdade. Né? Eu subi a outra pergunta antes da hora, mas vamos para a próxima. Como descobrir a minha essência? Sinto essa paralisação. A gente busca isso, Márcia, com técnicas de autoconhecimento, né? Ou seja, com o auxílio de um profissional, ou se conhecendo. Então, por exemplo, meditação é uma boa prática para você buscar a sua essência. O que é que você veio manifestar? Eu dou um exemplo que é simples, as pessoas fazerem um exercício para você tentar buscar um norte para a sua vida, que é o seguinte. Imagina, claro, né, na mesa radiônica a gente já vê de cara e já aponta, mas você pode fazer isso sozinho. Imagina que você ganhou na Mega Sena acumulada sozinha, aquela de fim de ano, aquela mega da virada, né? Super, muitos milhões, né? E então você nunca mais vai precisar trabalhar por conta de remuneração financeira, pelo dinheiro, né? Aí, se imagina o que você faria, o que você faria da sua vida se você tivesse todo esse dinheiro? Aí muitas pessoas falam assim para mim, Rafa,
Se eu tivesse todo esse dinheiro, eu queria viajar, né? Mas as pessoas falam que querem viajar pelo simples fato de que elas estão cansadas. Cansadas da rotina, do trabalho, cansadas da vida que elas estão vivendo. Então elas querem sair daquilo ali. Tudo bem, então vai viajar. Só que ninguém aguenta viajar o resto da vida, né? Chega um momento que a gente fala, ó, deu de descansar, agora eu vou caçar alguma coisa para fazer. Então, é nesse momento que eu queria que você chegasse na sua reflexão, que é, e quando eu chego lá, o que eu faria da minha vida que eu ia fazer assim com muito prazer, com muita satisfação, sabendo que eu não preciso mais de dinheiro, sabendo que eu não preciso mais trabalhar unicamente pelo dinheiro. E é mais ou menos por aí que está a sua essência, que está aquilo que você veio manifestar. E se você busca, né, fazer aquilo que realmente te dá prazer, que você coloca valor, que você entende que é o seu projeto de vida, a espiritualidade começa a trazer até você o crescimento a partir desse caminho. As pessoas muitas vezes, Pri, têm medo de fazer uma transição de carreira, porque elas falam assim, ah, mas isso não dá dinheiro. Mas a gente tem pessoas que ganham muito dinheiro em qualquer área profissional e pessoas que não ganham. Por que será? Né? Na radiestesia, por exemplo, só a minha escola ela forma mais de 1.000 profissionais de radiestesia por ano. A cada ano eu tenho, entre aspas, eu tenho novos 1.000 concorrentes. Mas a minha agenda está sempre cheia. Por quê? Porque é a minha essência, porque é o que eu vim manifestar. Então, eu não preciso temer esses profissionais, pelo contrário, eu vejo como colegas. E para todo mundo funciona da mesma forma. A energia do Rafa, só o Rafa tem, a energia da Priscila só ela tem. Então, a energia da Márcia, que fez a pergunta, é só a Márcia que tem. Ela tem um projeto que é só dela, que não é de mais ninguém. Agora, ela precisa buscar acreditar que é capaz de manifestar esse projeto. Pri, deixa eu só te dar uma dica, como é a sua primeira live. A gente, quando está começando no Insta, ele dá um limite de 1 hora na live, tá? Então, daqui a pouco você corre o risco de cair. Tá. Não, a gente está 21h51. A gente ainda tem um tempinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar o que eu estou vendo que é comentário e você vai lendo. Pode ser que aí eu vou passando de um para o outro. Tá bem, bom? Que a gente tem um sorteio ainda. Vamos lá. Tá bom, então. Vamos lá. O Ronaldo, indiquei vocês para uma aluna que vive falando que tem o dedo podre para relacionamento. Que legal, obrigada, que legal. Ronaldo. Boa, excelente, vai ser um excelente trabalho. Sim, vamos lá. A Ioli, a radiestesia equilibra a energia, mas conseguimos cura através dela, cura energética, sim. Mas se o seu problema, por exemplo, for de ordem espiritual, a gente encaminha para um tratamento espiritual. Se o seu problema for de ordem emocional, existem tratamentos também específicos para lidar com o emocional. Se o seu problema for de ordem, por exemplo, da ancestralidade, você vai fazer uma constelação para fazer a quebra dos processos da ancestralidade. Então, a radiestesia ela tem um viés de diagnóstico, de apontar caminhos, de trazer ganho de consciência e equilíbrio energético, tá bem? Eloca, Rafa é um querido muito especial, suas lives já me curaram de muitas dores. Obrigado, Eloca, pelo carinho. Ela está se referindo à prática de meditação, né? Porque a meditação também nos ajuda a curar nossas dores físicas, porque tudo vem do emocional. Então, se eu curo o emocional, eu também estou curando o físico. A Rejane, um beijo para minha linda amiga. Ah, a Rejane é do Canadá, que bacana, Pri, internacional. Bacana, sim, Rejane fez transição, era daqui e foi-se embora para lá e não quer vir embora mais. Coisa boa, mal quer vir para passear. Vamos lá. E esse? O David, toda vez que eu preciso procurar... Ela resolve. Estou adorando a live. Tem algumas perguntas. Agora eu vou ter que, acho que, escolher uma. Essa daqui, ó. Vamos lá. A Fabiola, são necessárias quantas sessões com a mesa radiônica? Fabiola, a gente recomenda uma sessão de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Não é uma coisa assim como ir num escritório, num consultório de um psicólogo que você faz uma vez por semana, às vezes 2. Não é tão constante assim, tá? Com uma única sessão, tem gente que fez uma única sessão, depois foi para os tratamentos e resolveu o problema que precisava resolver. E então não é tão frequente, tá? Você pode fazer uma, aí eu vou te passar um monte de práticas, né, que eu mando um relatório ao final da sessão, com práticas, com exercícios, com recomendações, e a partir disso você vai desenvolvendo o seu caminhar. E depois de 2, 3 meses você pode voltar para fazer um retorno. A Sabrina, estou conhecendo vocês hoje, já quero uma sessão. Obrigado, Sabrina, venha fazer. Só avisando a turma
que graças a Deus a minha agenda está muito cheia, eu não tenho mais horário no mês de fevereiro, tá? Agora somente a partir de março. Quem quiser pode deixar agendado, que no dia da sessão a gente te avisa. Rafa, e aqui tem muitos parabéns, muito obrigada. Perguntando se hoje vai ter meditação. Hoje não vai ter meditação, hoje vai ter sorteio. Está preparado, Rafa, para fazer nosso Vamos sorteio, fazer o gente? sorteio? Quem fez lá, marcou, o Rafa vai fazer o sorteio agora. É uma sessão de terapia comigo, sendo que a sessão poderá ser individual ou casal. E todos vocês que estão me vendo aí pela primeira vez, podem se comunicar comigo através do direct ou do WhatsApp. Eu mesma que atendo, a gente conversa, a gente agenda. Eu estou à disposição. Vamos lá, Rafa. Vamos lá, então deixa eu virar a câmera. Vamos lá. Tá todo mundo vendo a telinha do Google aí? Eu gosto de fazer para dar bastante transparência. Para não falar que estava programado, eu venho aqui e coloco assim no Google, horário de Brasília. Só para todo mundo ver que é ao vivo. Ó, então agora são 21 horas e 55 minutos, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2021. Então a gente vai no sorteio GRAM. Vamos lá entrar aqui pelo Google. Realizar sorteio. Vamos prosseguir. Aí eu vou lá no post do sorteio, que foi esse post aqui, ó, 308 participações. Está carregando. Muito bem, 308 comentários, 100% carregados. Então vamos lá, sortear. Vamos lá, boa sorte para todo mundo que participou. Vamos ver a contagem regressiva. E o sorteado foi a Leilanda, que fez 2 comentários, Thaís.fh e Diogo R. Souza. Então, tá todo mundo vendo a arrobinha dela? Deixa eu colocar maior, eu vou aumentar o zoom. Olha lá, Leila Randa. Ela seguiu 2 pessoas, é só conferir se ela está seguindo via energia e também o seu Insta Terapia de Relacionamentos. Se por acaso ela não tiver, Pri, aí a gente grava um novo sorteio depois por conta do horário, tá bem? Combinado. Então, olha aí, Leila Randa. Parabéns por ter ganhado esse prêmio. Tenho certeza que você vai adorar a sessão de terapia com a Pri, que ela é uma querida e super competente também. Muito obrigada. Leila, entre em contato para a gente fazer o agendamento. A todos que aí ficaram conosco até agora o final, meu muito obrigado. Meu, assim, abraço, né, virtual, um abraço sem abraçar, com todo o amor e carinho que eu tenho. Rafa, gratidão pelo apoio sempre me dado, né? Afinal de contas, eu participei de 3 lives até hoje, as 3 com você. Que legal. A gente vai se encontrar de novo, seja aqui na terapia de relacionamento ou na Via Energia. E é isso. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho, muito sucesso para você nessa caminhada. Tenho certeza que será uma jornada de muito crescimento e ao mesmo tempo que você cresce, você também vai levar ganho de consciência e cura para as pessoas na área afetiva, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Namastê. Rafa. Um beijo. Namastê. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, para quem ficou, quem continua, obrigado por terem ficado aqui até o final. Eu recebi aqui vários comentários e tem também no direct, o Rafa me passou mensagem da nossa última live. E eu vou começar, assim, a gravação de vídeos respondendo essas dúvidas, essas perguntas que vocês colocaram aqui, tanto nos comentários como no direct. Obrigada a todos por estarem aqui. Um beijo a todos, um ótimo Carnaval 2021, que a gente esteja aí abençoado, que a gente aproveite, né, para a gente ter uma folia interna de renovação de fé, de autoconhecimento, de ajuda, de amor próprio. A gente sabe que o bem e o mal existe, o triste e o alegre também existe. E cabe a nós aprender a trilhar o caminho do meio, a receber essas emoções e deixarem passar. Né? O que a gente tem é o agora, é onde estamos aqui nesse momento. Fiquem com Deus, boa noite, até a próxima.